Se a gente passar aqui uma semana ou um mês, or a couple of days. ou alguns dias, Woo! It's good. é bom, It's good. é muito bom. And you'll see why in just a moment that I'm just kind of smiling. E vocês vão ver daqui a pouco por que eu vou simplesmente sorrir. Because the worship ministry is preaching my sermon. Porque o trabalho aqui dessa adoração pregou o meu sermão. And that means we're together. Significa que a gente está junto. Amen? Amém? Amen. Well, let's open up with a word of prayer. Go ahead. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bondade, misericórdia. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. E o Senhor é digno de ser adorado. Nós reconhecemos o Senhor mais uma vez como Rei soberano. Fica à vontade para falar aos nossos corações. Que sejamos um canal usado nas tuas mãos para transmitir a palavra da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Well, tonight we're going to continue what Nayara shared this morning. Essa noite a gente vai continuar o que Nayara compartilhou essa manhã. And you may ask, for example, E às vezes você vai perguntar assim, por exemplo, what Nayara shared this morning o que Nayara compartilhou essa manhã? and what we're going to be talking about in Revelation 4 and 5, E a gente vai comentar um pouquinho lá em Apocalipse 4 e 5. what does that have to do with family? O que isso tem a ver com família? It does. Tem a ver. So hold on. Então espera aí. We'll get there, Nós okay? vamos chegar lá, tá bom? Now this morning, we read through the scripture Essa manhã a gente leu a passagem and we saw that John was taken to the throne room of God. e a gente viu que João foi levado até o trono de Deus. And it wasn't just a vision. I mean, he was taken there. E não foi simplesmente uma visão, não. Ele foi levado mesmo até ali. And he saw some incredible things. E ele viu coisas incríveis. He saw brilliant colors Ele viu umas cores brilhantes coming from the throne. que vinham do trono. He saw 24 elders. Ele viu ali os 24 anciãos. He saw 4 creatures. Ele viu 4 criaturas. And those creatures, day and night, E essas criaturas, dia e noite, never stopped proclaiming elas nunca paravam de proclamar some things around the throne. algumas coisas ao redor do trono. So let's turn in our Bibles to Revelation 4. Então and we're abre gonna a sua start with Bíblia. verse 8. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 4. And this is going to get us going towards what we're going to be mainly talking about A gente tonight. vai começar pelo verso 8 e isso vai nos levar para o ponto-chave que a gente quer falar essa noite. And we're going to start with verse 8 Vamos of começar chapter 4. no verso 8 do capítulo 4 de Apocalipse. Okay? Are we there? Ok? Vocês estão aí? Okay, good job. All right, here we go, Nai. Apocalipse 4:8. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amen. Amém. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Man. Okay, now I want you to read verses 9 through 11. Agora eu quero que vocês leiam dos versos 9 a 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. And this was their response E essa era a resposta deles. when Jesus took the book. Quando Jesus pegou aquele livro, And this was the response of the elders and the creatures. e essa foi uma resposta daquelas criaturas e daqueles anciãos. And this is what happened. E aí foi o que aconteceu. Did we just read that? 8 and 9? Now chapter 5. Agora a gente vai para o capítulo 5, versos 8 e 9. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico. Now, I am not a theologian when it comes to Revelation.
Eu não sou uma pessoa da teologia quando eu venho olhar Apocalipse. And I don't claim to know a lot of it. E eu não me culpo por não saber tanto sobre isso. But this I do know. Mas uma coisa eu sei, And I've been challenged with e eu fui this. desafiada com isso. And that is this. E é o seguinte: Don't stress about what you don't know. não se estresse com as coisas que você não sabe. But instead, embrace the things that you do know. Mas ao invés disso, abrace as coisas que você sabe. And then study. E aí você estuda. So many times we can see something that we're reading in Revelation and we miss the whole point of Então, muitas Revelation. coisas a gente está lendo ali e às vezes a gente perde o ponto do que de fato a gente estava Now, vendo. there's a lot of major points in this book that we call Revelation. Tem muitos pontos principais e chaves nesse livro que a gente chama de Apocalipse. And tonight we're going to look at a very small portion of E it. essa noite a gente vai ver uma porção bem pequenininha. So after this, after the response of the creatures and the elders, they sang a new song. Então, depois dessa resposta dessas 4 criaturas e desses 24 anciãos, eles vem mais uma frase, mais um versículo, versos 11 a 14. Capítulo 5, versos 11 a 14. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. And the people said, E as pessoas dizem, and the people said even louder. e as pessoas falam ainda mais alto. Now, I know that there's a time and a place for all kinds of worship. Eu sei que tem tempo e lugar para todo tipo de adoração. Sometimes it's a quiet, Algumas vezes é uma coisa quieta, not a lot of movement. não tem muito movimento. And those can be intense. E esses tempos podem ser intensos. I remember one time a friend of mine was ministering to me. Eu lembro de uma vez que uma amiga minha estava ministrando sobre mim. And I was sitting on the couch. E eu estava ali sentada num banco. And I'm telling you, the presence of God filled that room. E eu vou te dizer que a presença de Deus preencheu aquele The lugar. temperature went up 10 degrees. A temperatura aumentou cerca de 10 graus. I could barely open my eyes. Eu mal podia abrir os meus olhos. And it was a very quiet thing. E foi uma coisa bem quieta. And when my friend stopped praying, E quando a minha amiga parou de orar, and at some point I tried to open my em eyes algum momento eu tentei abrir os meus olhos. because I knew I was going to see fog Porque eu in the sabia house. que eu ia ver uma fumaça naquela casa. And I was going to see the Shekinah glory Eu sabia que eu ia ver a Shekinah da glória. because I felt him. Porque eu senti Ele. He ministered to Ele me. ministrou sobre mim. And in that situation, that ministry was quiet. E nessa situação, aquela ministração foi quieta. And then we had like we had tonight. E aí a gente tem também algo como a gente teve hoje à We noite. had children, Criança, we had adults, adultos, we had youth, young people, jovens. and they weren't up here just doing this. E eles não estavam aqui só fazendo assim. No, they Não, were eles não estavam jumping assim. up and down. Estavam They pulando, were clapping, batendo and they were palma singing. e estavam cantando. I love it. Eu amei isso. And the Lord encouraged my heart E o Senhor me encorajou through this church. através dessa igreja. Then hope in not 2 minutes. No, okay, sorry, Lord. In not too long from now, Não vai demorar muito. the church or the gathering, the congregation in Nova Viçosa, Para que a nossa igreja, a nossa congregação em Nova Viçosa, we're going to have children like that. experimente crianças como essas aqui. We're going to have young people Nós like vamos that. ter jovens como esses aqui. We're going to have adults like that. Nós vamos ter adultos como esses aqui. Amen? Amém?
because it's contagious. Porque é um negócio contagioso. That's why it's so important for us to minister to children and to young people. É por isso que é tão importante nós ministrarmos sobre as crianças e sobre os jovens. They are our future, amen? Eles são os nossos futuros, amém? I said amen. Amém? I told Nayara today when we were sitting at a birthday party, Eu falei para a Nayara hoje, quando a gente estava num aniversário, and I love the love in the room. e eu amei o amor que estava naquele lugar. And I turned to her and I said, Nay, E aí eu falei assim para ela, Nay, this is a picture of a healthy church. isso aqui é a figura de uma igreja saudável. Not a problem-free church, Não é uma igreja sem problemas, but a healthy church. mas uma igreja que está saudável. Man, I love it. Eu amei I aquilo. love it. Amei. And this experience that John witnessed, E essa experiência que João testemunhou, I don't know another word that expresses my heart except incredible. eu não sei uma outra palavra para expressar meu coração. Eu digo que foi incrível. Because that's what worship looks like. Porque é isso que é adoração. And one day we're going to experience if you know Jesus. E um dia nós vamos experimentar isso, se você conhece Jesus. I heard the craziest thing the other day again. Eu ouvi uma coisa maluca outro dia. And I don't know where it was, on Facebook, on Não sei onde é YouTube, que I don't foi, know. se foi no Facebook, se foi num vídeo, não lembro. Isn't it going to be pretty boring when all we do is worship in heaven? Não vai ser chato quando a gente estiver lá no céu, 24 horas? No. Não. It's going to be the most energetic, fulfilling, whatever other words you can put Vai in ser a there. coisa mais energética, a coisa mais cheia, ou qualquer outra palavra que você quiser usar aí. And that's what John got to get a vision, not a vision, he got to see. E foi isso que João teve, não só uma visão, ele de fato viu. Now tonight, I just want to look at a few words Essa noite eu quero olhar algumas palavras that were used in verses 12 and 13 of chapter 5. que foram usadas nos versos 13 e 14 do capítulo 5. Now, like in verse 12, Por exemplo, no verso 12, it says, "Worthy is the Lamb who was slain." diz: digno é o cordeiro que foi morto. Worthy is the Lamb that was slain. Digno é o cordeiro que foi morto. Now, that word worthy, Essa palavra digno this means it's full deserving of respect. significa algo totalmente cheio cheio de merecimento. It means admiration beyond what you have ever experienced. Significa uma adoração maior do que qualquer outra coisa que você já experimentou. You see, Jesus is worthy Jesus é digno of our highest respect. do nosso maior respeito. In our words, Nas nossas palavras, in our actions, nas nossas ações in our attitude, e nas nossas atitudes. at all times. O tempo todo. Why? Por quê? Because he is worthy. Porque Ele é digno. Say that with me. Because Fala isso he is comigo. worthy. Porque Ele é digno. He is worthy. Ele é digno. So in everything that we do, 24/7, Então, qualquer coisa que nós fizermos 24 horas, 7 dias, let's give him our respect. vamos dar a Ele o nosso respeito. Let's give him our admiration. Vamos dar a Ele a nossa admiração. Because you know this truth. Porque essa verdade você sabe. I'm not necessarily going to show you new things. I'm just going to bring some things back to your mind. Eu não vou necessariamente mostrar coisas novas para você. Eu só vou trazer de volta a sua memória. He's worthy. Ele é digno. He is worthy to be worshipped Ele é digno de ser adorado. above all other gods, Acima de qualquer outro Deus. above all other people, Acima de qualquer outra pessoa. above all other things. Acima de qualquer outras coisas. He is to be worshipped with our entire being. Ele precisa ser adorado com o nosso ser por inteiro. Amen? Amém? He is to be our delight. Ele precisa ser o nosso deleite. That means our joy, Isso significa que é a nossa alegria, our satisfaction. a nossa satisfação. When we experience something that really is a delight for us, we just go, oh, it's Quando a gente sweet. experimenta um negócio que é um deleite, a gente fala, uau, que coisa Não. mais doce. I don't apologize for this. Eu não peço desculpas por isso. When we're driving up to João Molevade, Quando a gente está dirigindo, vindo para Monlevade, and we get off wherever we get off, and
We've got a road and it's close to A gente está pastor's house na and BR e aí chega um cruzamento que está Jonathan and Ingrid's já perto house. da casa do pastor, perto da casa do Jonathan e da Ingrid. We get excited. A gente começa a ficar animada. You know why? Sabe por quê? We're going to see the girls. Que a gente vai ver as meninas. Okay, and we talk to them almost every week. E a gente fala delas quase toda semana. And I mean, anticipation's coming. Aí a gente começa aquela And antecipação. we have a little song E a gente tem uma musiquinha. that we sing to the girls a gente- every time we talk to them. Toda vez que a gente conversa com elas, a gente On canta essa música para elas. FaceTime, on Zoom. Pode ser no Zoom, no Facebook. And don't ask me who wrote it. It's Não me just our pergunte song quem that escreveu we essa sing. música. É só uma música que a gente And it goes canta. like this. E a musiquinha é assim. Okay, you're going to have to help me. Come on, I know. Killing our pride Você vai today. ter que me ajudar. A gente está aqui quebrando nosso orgulho hoje. Sarah Wera, Sarah Wera, we love you. Yes, we And then we go to do. Anna. Anawana, Anawana, we love you. Yes, we do. I know. It's okay. Isso significa que nós te amamos, sim, nós amamos. And we love to make funny things with their song. A gente gosta de fazer essas coisas And we've got some for malucas com Pastor elas. and Cilei. A gente também canta para o pastor, canta para a Cirlei, We've got Chia, canta para a tia Raíssa. Chia Hafa, we've got you, but we won't sing that. A gente não vai cantar hoje, não. I know you want it, Eu but sei que we're vocês not estão going to. querendo, mas não vamos cantar. But we drive in front of their house. Então a gente chega ali na frente da casa deles And I'm sorry, this time I could not help it. e eu não consigo. I rolled down the window Eu abaixo a janela, o and I vidro, said, I'll do this so I don't hurt you. Anawana! Sarah Wera! We're here! Where are you? nós estamos aqui, cadê vocês? Anawana! Sarah Wera! We're here now! Where are A you? gente está aqui, cadê vocês? And then Nayada, Lisa, that's okay now. A Nayara fala assim, Lisa, já tá bom, Okay. já tá bom. All the neighbors heard you. Os vizinhos estão te ouvindo. But the greatest delight Mas o maior deleite is when we hear the kids. é quando a gente escuta elas. And then they come running to us. E aí And then elas vêm they correndo, boom with that smile. e aí dá um sorrisão. That's a delight. Isso é um deleite. But when we're comparing Mas nós não estamos to comparando the fact that Jesus is worthy. com o fato de que Jesus é He digno. was the lamb that was slain. Ele foi o cordeiro que foi That morto. delight that I experienced with the girls, Esse deleite que eu experimento com as meninas, you need just to put a bunch of zeros você behind precisa it. colocar muitos zeros depois And disso. that's the kind of delight that we need to be E in esse declaring our praise É to o him. tipo de deleite que a gente precisa estar declarando para Ele. Because he is worthy. Porque Ele é digno. He's the one we're to be dependent upon. Ele é aquele em que nós precisamos ser dependentes. He's always faithful. Ele é sempre fiel. He never lies. Ele nunca And mente. he's never deceiving. E Ele nunca te deixa. He is the one Ele é aquele that we're to be devoted to. que nós precisamos ser devotos. Because he deserves our loyalty. Porque Ele merece a nossa lealdade. He is to be loved. Ele merece ser amado. To be the focus of our total affection. Ser o foco de toda a nossa afeição. He is to be praised. Ele precisa ser louvado. With all of our hearts. Com todo o nosso With all coração, of our mind. com toda a nossa And mente yes, all of our e emotions. sim, com todas as nossas emoções. And he is to be exalted E Ele precisa ser exaltado, regardless of the circumstances. independente das circunstâncias. Now I'm speaking to Lisa right now. Eu estou falando para a Lissa agora. Maybe some of you can join me. Talvez alguns de vocês possam se We encontrar are aí to também. exalt him Nós devemos exaltá-lo, regardless of circumstances. independente das circunstâncias. Good times, bad times. Tempos bons, tempos ruins, Okay? Every time. o tempo todo. Because he is worthy to be followed Porque Ele é digno de ser seguido with our daily obedience. com a nossa obediência diária. Why? Por quê?
Because he's worthy. Porque Ele é digno. Because he's worthy. Porque Ele é digno. Because he's worthy. Porque Ele é digno. So that's the first word, worthy. Então essa é a primeira palavra, digno. The second word, honor. A segunda palavra é Now, that honrado, That honra. word also means highest respect. Essa palavra também significa que é um respeito elevado. And certainly Jesus does deserve our highest respect and honor. E certamente Jesus merece todo o nosso respeito e honra. He lived a sinless life. Ele viveu uma vida sem pecados. And he died on the cross E Ele morreu numa cruz for our sin. por causa dos nossos pecados. I cannot imagine Eu não consigo imaginar the pain and the anguish a dor e a angústia that he suffered que Ele sofreu before the cross antes da cruz and during the cross. e durante a cruz. But praise God. Mas glória a Deus. Praise God. Glória a He didn't Deus. stay dead. Ele não ficou He morto. came back from the Ele dead. voltou. And he's alive today. E Ele está vivo hoje. He is worthy of our honor. Ele é digno da nossa honra. Amen. Amém? Above everything else. Acima de todas as outras coisas. And he deserves my highest respect and Ele honor merece o meu maior respeito e honra every day, todos os dias, regardless of the circumstances. independente das circunstâncias. Regardless if you woke up happy Independente se você acordou feliz or you barely woke up at all. ou se você mal conseguiu acordar. He's worthy. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. Then let's read this before we move on. Antes Philippians. da gente seguir, Chapter quero ler 2. com vocês Filipenses capítulo I 2. know you know this, but it's verses 9 to 11. Eu sei que vocês já sabem isso, mas capítulo 2, versos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amen. Amém. Every knee, joelho, Todo joelho will bow. se dobrará. So we have a choice. Então nós temos uma escolha. We can bow our knee today Nós dobraremos o nosso joelho hoje or ou in the future. no futuro. We will bow our knee. Nós vamos dobrar os And that's nossos all joelhos. because he's worthy E é and he's- isso é porque Ele é digno and he's worthy of all honor. e Ele é digno de toda a honra. All right, let's look at the third word. Vamos olhar a terceira palavra. The third word is glory. A terceira palavra é glória. Now, what is the glory O of que God? é a glória de Deus? Okay, the glory of God is the beauty of God. A glória de Deus é a beleza de Deus. It's the beauty that comes from his character. É a beleza que vem do caráter dele. And you know what? The glory of man. E você human sabe de uma dignity, coisa? A glória dos homens, da humanidade, with his human dignity and honor, essa dignidade humana, essa honra, it doesn't compare. ela não se compara. But the glory of God, Mas a glória de Deus, which is manifested que é manifestada when all his attributes and who he is, com todos os atributos que Ele é, they never pass away. elas nunca desaparecem. His glory is eternal. A glória dele é eterna. Now, I may have shared this before, Talvez eu já tenha compartilhado isso antes, but that's okay. mas está tudo bem. Because every time I share it, Porque todas as vezes que eu compartilho, it means more to me than ever before. significa mais para mim do que qualquer época antes. Now, I had the opportunity to take youth or young people Eu tive a oportunidade de levar jovens to Mexico for 9 different years. para o México por volta de, 9 years. por mais ou menos 9 anos. And the very first year, E o primeiro ano, we were up in a village on top of a mountain. a gente estava numa vila no topo da montanha. It had one light bulb Só tinha uma lâmpada in the entire village. na vila inteira. So when they turned out that light bulb, E aí, quando eles desligavam aquela lâmpada, it was dark. ficava realmente escuro. You couldn't see Você não the hand conseguia, in front of você não your conseguia face. ver uma mão na sua frente. Except Com exceção, the stars were brilliant. as estrelas estavam They brilhantes. were
It was clear air, so you could see them very well. Estava bem claro assim o céu, então dava para vê-las de forma clara. So here's the group. We had about 15 of us. Então tinha um grupo aqui, mais ou menos 15 de nós. And the missionary at that time, his name is Phil. E o missionário naquela época, chamado Phil, He said, "Okay, guys, look up." ele falou assim, gente, olha para cima. So there's all of us doing this. E aí todos nós estamos fazendo assim. Even with our Estávamos mouths open. até com a boca aberta assim. And he said, "I want you, when you're looking up there, Ele falou assim, eu quero que vocês olhem para lá. everything that's black, Tudo que está escuro, preto, I want you to think about a black sheet eu quero que você pense que fosse como se fosse um lençol. that covers the entire sky. Um lençol preto que vai cobrir todo o céu. And it's thick. It's thick, Grosso assim. okay? And he said, all those lights that you see there, E todas essas luzes que vocês estão vendo, those are pinholes. é como se elas fossem furos de caneta. Some of them, not a caneta, like a stick pin. It's like a stick pin that you sew with. You know, that has a pointy edge. Yeah, like a pin that you stick. É isso. Quem falou essa benção aí? Okay? Alfinete com bolinha. Eu não ia saber isso nunca, gente. Amen. Obrigada, meu irmão. Glória a Deus. We're the body of Christ. We're going to help each other. But each one of those holes are just itty bitty. Mas cada um daqueles buracos eram bem pequenininhos. Some of them are a little bigger. Alguns deles um pouquinho maiores. And he said, "Do you know what you're seeing there? E ele falou assim, sabe o que vocês estão vendo aqui? That's the glory of God Essa é a glória de Deus that's shining on the other que side está brilhando do outro lado of that sheet. desse lençol. And it's just trying to get out. E está those tentando holes. sair por aqueles buracos ali. That's the glory of God. Essa é a glória de Deus. And one day, E um dia we're going to experience nós vamos the fullness experimentar of His glory, a totalidade da glória the dele, fullness of His presence. a totalidade da presença dele. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? Amen. And the glory only belongs to God E a glória só pertence a Deus, because He's worthy porque ele é to receive digno. it. He's worthy to receive it. Ele é digno de receber isso. Then our next word, Aí vem a nossa próxima palavra: power. poder. Say power. Fala aí, poder. Now this word power in the Greek, to my understanding, Essa Pastor, palavra you can, poder no grego, Pitch in. e pastor, você pode but ajudar a it's the gente aqui? same word É a you have for mesma, dynamite. é a mesma palavra de dinamite. It's explosive. É uma coisa explosiva, It's strong. é forte, It blows things away. joga as coisas pelo ar. That's the word power. Essa é a palavra poder. Now listen, this is a reminder for all of us. Isso é um lembrete para todos nós. God has all power. Deus tem todo o poder. There is nothing that He cannot do. Não tem nada que Ele não possa fazer. Okay, let me say that again. There is nothing Deixa eu falar isso de that novo. He cannot do. Não tem nada que Ele não possa fazer. Because, amen, because He's able. Porque Ele é capaz. He's the very source of dynamite. Ele é a fonte da dinamite. There's only one source of strength that never fails, Ele é a única fonte de força que nunca acaba. and that's God's power. É o poder de Deus. The Bible tells us about the power of God A Bíblia vai falar para a gente sobre o poder de Deus. to remind us Para nos lembrar that God alone que Deus, só Ele, has ultimate authority Ele tem toda a autoridade over all things sobre todas as coisas. in heaven No céu and on the earth. e na terra. Amen? Amém? He's the ultimate authority. Ele é a autoridade última, extrema. And God's power E o poder de Deus is everlasting and nunca unshakable. acaba. And unshakable. Ele é eterno e Ele é inabalável. Again, regardless of the circumstances, that Novamente, independente das circunstâncias, you're in, your family, a sua família, your friends, seus amigos, your marriage, seu casamento, your school, sua escola, your job. seu trabalho. As we look around and we see things happening here in Brazil, À medida que a gente vai olhando e vendo as coisas acontecer no Brasil, I watch things that are happening in the United States. eu também assisto as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos.
be at peace, Fique em paz, because we serve a God of all power. porque nós servimos ao Deus que tem todo o poder. We serve a God that is glorious. Nós servimos a um Deus que é glorioso. We serve a God that is full of honor, Nós servimos a um Deus que é cheio de honra and He's worthy to be praised. e Ele é digno de ser louvado. Amen. Amém? Now these are just 4 words. São só 4 palavras. In these songs that the creatures and the 24 elders sing at the throne of God, E essas canções que essas 4 criaturas, que esses 24 anciãos cantam ao redor do trono, day in, day out, dias, day in, todo day dia, out, entra dia, sai dia, because He's worthy. porque Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. Now you may say, what does this have to do E talvez você vai perguntar assim, mas o que isso tem a ver with family? com famílias? Let me ask a question. Deixa eu fazer uma pergunta para você. And I certainly do not have any judgment. E certamente eu não tenho nenhum julgamento no meu coração. My parents were not active in faith when I was growing up, Meus pais não eram ativos na fé enquanto eu estava crescendo. so we certainly didn't do this. Então, com certeza, nós não fazemos isso. But when was the last time that you had a time of family worship Mas quando foi a última vez que você teve um tempo de adoração com a sua família? and where you teach the kids E como você está ensinando as crianças about worship, sobre adoração? about the fact that God is worthy Sobre o fato de que Deus é digno and He's full of honor, e Ele é cheio de honra, He's full of glory, Ele é cheio de glória and He's full of power? e Ele é cheio de poder. I wonder what that would be. I wonder how that would be Eu gostaria de saber como que isso será if we did that within our families. se nós fizermos isso nas nossas famílias. What do you think? O que vocês acham? Could it change the tone of your family? Você acha que poderia mudar o curso da sua família? It may be that some of you who are grandparents, do it with the grandkids. Para vocês que são ótimos pais, ótimo. Hey, we're going to worship God right now. Fala, crianças, vamos adorar o Senhor agora. Do some of the songs we do here at church. Canta algumas das músicas que a gente canta aqui na igreja. Don't be afraid to move around. Não tenha medo de dançar. I don't dance. Eu não Okay? danço. I don't have rhythm. Eu não tenho ritmo. But you know what? When you get where our focus is on God and we're giving Him praise, Mas quando nós Him honor, Quando o nosso foco está em Deus e nós estamos dando a Ele louvor, a Ele a honra, a glória, let your eyes be off of yourself and on to God. tire os seus olhos de você mesmo e coloque sobre Deus. And that's the best thing that we can do for our children. E essa é a melhor coisa que nós podemos fazer pelas nossas crianças. Amen or oh my? Amém? Amen. This has a lot to say Isso to our fala families. muito sobre as nossas famílias. Because praise and worship Porque louvor e adoração truly gets our eyes off of circumstances verdadeiramente tira os nossos olhos das circunstâncias and onto the one that can change the e circumstance. coloca naquele que pode mudar as circunstâncias. And I'm all for that. E eu sou a favor disso. Now, I know we're missionaries, yeah, Nós somos missionárias, sim, but we're people. mas nós somos pessoas. We get frustrated. Nós ficamos frustradas. I know. Eu sei. I just busted your bubble there. Eu acabei de quebrar sua bolha e estourar sua bolinha. We came down a notch. Agora a gente desceu um nível aqui. We get frustrated. A gente fica frustrada. We get angry A gente fica com raiva at circumstances, com as circunstâncias. maybe even each other. Às vezes até uma com a outra. Okay? We go through A difficulty. gente passa por dificuldades. But worship Mas a adoração gets our eyes off of this stuff tira os nossos olhos dessas coisas and onto Him. e coloca sobre Ele. Now we're blessed that Patricia is with us Nós estamos abençoadas porque a Patrícia está com a gente. because she and Nayara, Porque ela e Nayara, and then if Ingrid comes, whoo, e aí I se mean- Ingrid vier, uau, I mean, these girls, essas meninas, I'm sorry, these women melhor, essas mulheres, can sing. elas cantam. And usually when they have their eyes closed, E normalmente quando elas fecham os olhos, they are lost in elas se worship. perdem na adoração. And I try to sing. Eu tento cantar. How many of you try to sing? Quantos de vocês tentam cantar? Come on. Vamos lá. Okay. Beleza. Thank you. Obrigada. But you know what? Sabe de uma coisa?
God loves my voice Deus ama a minha voz just as much as He loves Nayara's do voice. mesmo jeito que Ele ama a voz da Nayara. But when we worship, Quando nós adoramos, things change. as coisas mudam. When we pray, as Silei encouraged us Quando to, nós oramos dessa forma que a Sirlei nos encorajou, things change. as coisas mudam. We get our eyes onto Him, Nós colocamos os nossos olhos nele, who can do the change. aquele que pode fazer as mudanças. So, powerful song. Então, músicas Listen poderosas to it again. que esses 24 anciãos cantam. Ouça isso novamente. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Os Amém. 4 seres viventes disseram: amém. Amen. Tonight, as we close the service, Essa noite, finalizando esse culto, and I want to go ahead and ask the praise team to come on up. queria pedir os meninos da música para virem aqui. I want us this week, not only right now, Não só agora, mas eu queria que essa semana, but this week, I want us to reflect eu on queria que a these gente facts. refletisse nesses fatos. God is worthy of all Deus of my praise. é digno de todo o meu louvor. Anything that tries to keep you from it, Qualquer coisa que tenta te tirar disso, resist it, resista isso, because God is worthy porque of my Deus praise. é digno do nosso louvor. God is holy. Deus é santo. Well, actually, let's go back to God is worthy. God is Vamos worthy. voltar para o fato de que Deus é digno. Fala. God is worthy. Fala isso comigo. Deus é digno. Repeat after me. God is holy. Repita de novo. Deus é santo. Repeat after me. God is worthy Repita comigo. Deus é digno of all honor. Of all de honor. toda a honra. God is worthy Deus é digno of all glory. de toda a glória. God is full of power. Deus é cheio de poder. Nothing is too difficult for him. Nada é tão difícil para Ele. Oh, let's say that again. Nothing is too difficult. Vamos falar isso de novo? Nada é tão difícil para Ele. And God is full of love for you. E Deus é cheio de amor por você. And there are people outside of the walls of this church E tem pessoas do lado de fora das paredes dessa igreja that desperately need to hear about his love. que desesperadamente precisam ouvir sobre o amor dele. I'd like to ask you to stand, Eu queria que please. você ficasse de pé, por favor. And tonight we're going to sing another song E essa noite nós vamos cantar uma outra that música talks about the worthiness of que God vai falar sobre essa dignidade de Deus and the fact that God is worthy. e o fato de que Ele é digno. And as we sing, Enquanto a gente canta, picture in your mind coloca aí na sua mente the 24 elders aqueles 24 and the anciãos, 4 creatures as 4 that criaturas John witnessed que João testemunhou, worshiping at the throne. adorando, louvando a Ele. And if there is anything E se tiver qualquer coisa that's standing in the way que está diante de você como uma barreira between you and being able to worship that entre way, você e a possibilidade de estar adorando dessa forma, don't leave tonight não saia daqui essa noite until you let it go sem deixar isso sair. into his hands. Entrega isso nas mãos dele. Some of us maybe have been going to this church for a long time, Muitos de nós talvez estejamos nessa igreja por muito tempo, but you can't honestly say mas você, honestamente, às vezes você não consegue dizer that you have a que relationship with você Jesus. tem um relacionamento com Jesus. It's not a bunch of words. Não são simplesmente palavras. It's a heart experience É uma experiência do coração with the living God. com o Deus vivo. And we're going to have some people down here. E nós vamos ter pessoas aqui. I'm going to ask Pastor to come on down here and see Lay. Down there.
down here at Eu the queria que o front. pastor Romeu, Sirlei, ficasse aqui na frente, por favor. And whoever else normally comes up here and E ministers. seja quem mais for, se tiver algum diácono que venha aqui ministrar na frente. And if tonight Essa noite, you need help se você precisa de ajuda to let some things go, para deixar algumas coisas or you saírem, need to have an introduction ou se você precisa ser apresentado so that you can experience Jesus, para que você consiga ter uma experiência com Jesus, tonight is your night. essa noite é a sua noite. Amen, church? Amém, igreja? So, if you want to pray about something, something's on your heart, Se você quiser orar sobre algo que está no seu coração, or there's whatever God is dealing with you now, seja o que for que o Senhor estiver falando com você I want to agora, invite you to come down here and we're going eu to pray quero que together. você venha aqui na frente para que a gente ore junto. Okay? So as we sing this